Olá, meus caros. Meu nome é Ivan Lima e nesse vídeo eu vou contar um caso assustador sobre um famoso faraó egípcio. Tutancâmon foi um faraó da 18ª dinastia, tendo governado de 1332 a 1323 a.C., na cronologia egípcia. Em torno da descoberta de sua tumba, existem vários mistérios, principalmente sobre a vida desse faraó. Mas também existe uma história da maldição do faraó, que foi lançada contra aqueles que ousaram perturbar o descanso eterno de Tutancâmon. E aí? E se for verdade? Não é de hoje que o mundo é fascinado pelo lado misterioso da cultura egípcia. Esses mistérios começaram a aparecer quando as escavações e expedições arqueológicas foram feitas nas cidades egípcias. Como eu citei, no ano de 1922, um grupo de pesquisadores descobriu a tumba do famoso Tutancâmon. A tumba, que tinha mais de 3.000 anos de existência, foi descoberta no mês de novembro de 1922 pelo arqueólogo Howard Carter e seu patrocinador, Lord Carnarvon. A tumba estava escondida no Vale dos Reis, no Egito, e, por incrível que pareça, não tinha sido tocada por ladrões. A múmia do faraó foi encontrada com uma grande quantidade de artefatos em ouro e pedras preciosas, bacias cheias de grãos e uma inscrição egípcia prometendo que a morte afligiria todo aquele que viesse a perturbar o sono do faraó. Mas é claro que os arqueólogos iriam ignorar as inscrições, até porque quem iria acreditar em uma maldição que foi escrita há milênios? Acredite você ou não, coisas estranhas começaram a acontecer. O Lord Carnarvon foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Ele também foi a primeira vítima da maldição do faraó. O homem que financiou a escavação foi picado por um mosquito enquanto fazia barba. Ele ficou extremamente doente, tinha febre e não demorou muito tempo para a morte chegar. Antes de morrer, Carnarvon disse à irmã que Tutancâmon o havia convocado. Ele então se tornava a primeira vítima da maldição. O curioso é que no dia em que Carnarvon faleceu, o cachorro dele também morreu, vítima de um infarte fulminante. Será que esse era o início de uma maldição? Ao que tudo indica, Carnarvon tinha sido a primeira vítima. Mas acalme-se, pois isso é só o começo. Pouco tempo depois da morte de Carnarvon, Carter, o arqueólogo e egiptólogo britânico, deu de presente para seu amigo Bruce Ingham um peso de papel. O presente era uma mão mumificada com uma pulseira, com a seguinte frase: "Amaldiçoado seja aquele que move meu corpo." Bruce Ingham não morreu devido ao presente dado por Carter, mas sua casa pegou fogo e foi completamente destruída. Tempos depois, ele tentou reconstruir sua residência, mas o local foi atingido por uma inundação. Já o caso de George J. Gould é parecido com a morte de Carnarvon. George era um financista e filho de Jay Gould. Ele era um executivo ferroviário, mas seu futuro foi comprometido por uma simples visita ao Egito. Em 1923, ele visitou o túmulo de Tutancâmon. Até aí tudo bem. Mas pouco tempo depois, ele adoeceu. George tentou de todo jeito se curar da doença, mas acabou morrendo de pneumonia no dia 16 de maio de 1923, na Riviera Francesa. E mais uma pessoa morria por causa da suposta maldição de Tutancâmon. Por incrível que pareça, a outra vítima da maldição foi o irmão de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert. Os boatos que rolam é que ele sofria da maldição simplesmente por ser irmão de Carnarvon. Aubrey
Nasceu com uma doença degenerativa dos olhos e ficou totalmente cego. O médico afirmou que seus dentes podres e infectados estavam de alguma forma afetando sua visão. O resultado? Herbert teve cada dente retirado de sua boca, pois ele desejava muito recuperar a visão. Mas, obviamente, não adiantou nada. Ele morreu depois de 5 meses de sepse, que ocorre quando substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea para combater uma infecção desencadeiam uma inflamação em todo o corpo. E com isso, supostamente, a maldição matava mais pessoas. Depois, foi a vez de uma mulher chamada Evelyn White. Evelyn era uma arqueóloga britânica que também visitou o túmulo do faraó e que possivelmente pode ter ajudado a desenterrar o sarcófago. Depois de ver muitos de seus colegas morrerem, Evelyn pensou que o pior também podia acontecer com ela e resolveu antecipar a sua morte. Ela se enforcou em 1924, mas antes de cometer suicídio, ela escreveu as seguintes palavras: "Sucumbi a uma maldição que me força a desaparecer." No caso do egiptólogo americano Aaron Amber, que era amigo de muitas pessoas que estavam presentes quando a tumba foi aberta, sua morte aconteceu no ano de 1926. A causa? Sua casa pegou fogo. O curioso é que ele conseguiu sair da residência antes mesmo do incêndio se intensificar. Mas sua esposa o encorajou a salvar o manuscrito no qual ele estava trabalhando enquanto ela tomava conta do filho. Infelizmente, tanto Amber quanto sua esposa morreram na tragédia. Sabe qual era o nome do manuscrito que Amber estava trabalhando? O Livro dos Mortos, do Antigo Egito. A história de Richard Bethel, que trabalhava com Carnarvon, não foi diferente das outras vítimas. Ele foi uma das primeiras pessoas a entrar no túmulo do faraó. No ano de 1929, Bethel morreu sob circunstâncias muito suspeitas. Ele foi encontrado sufocado no seu quarto, em um clube de cavalheiros de elite em Londres. Depois de sua morte, o tabloide inglês Nottingham Post postou as seguintes informações. A sugestão de que o Richard Bethel ficou sob a maldição foi levantada no ano passado, quando houve uma série de incêndios misteriosos em sua casa, onde algumas das inestimáveis descobertas da tumba de Tutankhamon foram armazenados. Não encontraram nenhuma evidência de que havia uma conexão entre os artefatos e a morte de Bethel. Quer outra prova de que não precisava estar na escavação para ser vítima da maldição do faraó? Douglas Reid, um radiologista que fez um raio-x do faraó, antes que a múmia fosse para um museu, adoeceu no dia seguinte e veio a falecer cerca de 3 dias depois. Outro egiptólogo, que era famoso na época, chamava-se James Henry Breasted e estava trabalhando com Carter quando o túmulo do faraó foi aberto. O tempo passou e a vida de Breasted estava completamente normal. Até que um dia ele chegou em casa e seu passarinho canário tinha sido comido por uma cobra. Incrivelmente, a cobra ainda estava dentro da gaiola. Breasted ficou assustado com o acontecimento, já que a serpente era um símbolo da monarquia egípcia e um tema que os reis usavam em seus capacetes para representar proteção. Esse poderia ser um sinal? Breasted faleceu anos depois, exatamente em 1935, embora sua morte não tenha ocorrido logo após o descobrimento da tumba. Ele morreu depois de fazer uma viagem ao Egito. E, finalmente, chegamos à morte de Howard Carter. Ele nunca teve uma doença inexplicável e misteriosa, e sua casa também não pegou fogo, diferente das outras pessoas que participaram da escavação no Egito. Ele morreu de linfoma aos 64 anos de idade. Na sua lápide estava escrito as seguintes palavras: "Que seu espírito viva,
que você passe milhões de anos, você que ama Tebas, sentado com seu rosto para o vento norte, que seus olhos contemplem a felicidade. E você? Acredita que essa maldição é real? O que se sabe é que, ao longo dos anos após a descoberta, cerca de 35 pessoas ligadas à maldição de Tutankhamon faleceram, sob condições completamente misteriosas. Muitos cientistas tentaram explicar as mortes e as fatalidades que aconteceram com as pessoas, dizendo que poderia existir alguma substância tóxica ou mesmo um fungo venenoso que poderia estar naquela sala mortuária. Surgiu até uma teoria de que os egípcios já tinham descoberto a energia atômica e que teriam colocado urânio nas tumbas para prejudicar quem ousasse tocá-las. Quando todos esses acontecimentos foram divulgados, o mundo ficou fascinado com os mistérios do Antigo Egito. E o que o mundo ganhou com tudo isso? Em 1932, o estúdio de cinema Universal Studios produziu o filme A Múmia. No longa, é contada a história de um sacerdote mumificado, chamado Imhotep, que voltou à vida por causa de um pergaminho mágico. O roteirista do filme era John Balderston, que era um dos jornalistas que noticiou a abertura da tumba do faraó, dando ainda mais legitimidade ao filme. Anos depois, exatamente em 1940, a Universal produziu outro filme envolvendo o Egito, chamado A Mão da Múmia. Em 1959, o estúdio Hammer Studios trouxe de volta o tema, dessa vez com o diretor Terence Fisher. Em 1967, em Um Manto da Múmia, uma maldição afetou uma equipe de arqueólogos e todos foram assassinados por um ser que volta à vida. Nos anos de 1998 e 2008, surgiu mais uma vez uma série de filmes de múmias, só que dessa vez interpretado por Brendan Fraser e Rachel Weisz. Isso nos faz concluir que foi a maldição de Tutankhamon no século XX que inspirou o imaginário do mundo em relação às múmias. Mesmo que possam existir explicações científicas plausíveis para todos esses acontecimentos, as mortes envolvendo a abertura da tumba do faraó ainda não foram explicadas de uma forma satisfatória. Mas e aí? E se realmente existir uma maldição? Por hoje é isso. Mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. E se for verdade?